Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniele, sou mestranda aqui na Universidade do Algarve. E trazer um pouquinho das novidades que teve no projeto. É o que eu já apresentei nas outras jornadas, mas agora está com uma outra carinha, porque o projeto acabou tomando uma outra direção sob a orientação da professora Gabriela. Bom, então a gente está trabalhando com o título do mangá, a fanart, ressignificações do feminino no ambiente digital, multimédia. E para começar, eu trouxe um pouquinho, bem brevemente, né, para não estourar o tempo, um pouquinho da origem dos mangás, né? Esses quadrinhos, eles estão muito ligados ao surgimento deles, né? As pinturas rupestres e medievais, daí depois eles evoluíram, né, para histórias narradas em rolos de papel, também com ilustrações, e até chegar no formato que a gente conhece hoje, que é mais, muitas vezes associado ao entretenimento, mas é um pouco injusto reduzir só entretenimento, né? Porque, na verdade, mangá e quadrinhos em geral são um meio de comunicação. E, bom, apesar deles serem produzidos no Japão, hoje em dia essas obras já são, na verdade, consumidas mundialmente e muito, né? As tiragens já chegam aos milhões, são lidas, exportadas, traduzidas para muitos países, Brasil um deles por motivos óbvios, né? A gente tem essa afinidade com a cultura japonesa muito por causa da imigração. Mas a questão é fato, né? Os mangás já não estão mais restritos ao país de origem deles. E, bom, com toda essa proporção grande que alcançou, né, é natural também que essas obras tenham muitos fãs. Então, hoje a gente usa o termo otakus para descrever os fãs dos animes e dos mangás, né, os animes, as animações e os mangás aos quadrinhos. E, bom, na prática, com a tecnologia que a gente tem hoje, esses fãs, eles não estão mais só lendo essas obras, né, eles também acabam produzindo produtos midiáticos próprios, como fanfic, fanart, cria tag no Twitter, enfim. Então, são fãs com uma produção bastante produtiva e criativa desses produtos. E é mais ou menos a partir daí que surge o projeto, né? A gente está trabalhando com a proposta, o objetivo geral, no caso, de investigar a representatividade e a produção de sentidos nesses mangás selecionados. Eles são de gêneros diferentes, mas o que eles têm em comum todos eles são feitos por autoras mulheres, e eles também têm representações bem variadas da figura da mulher. Então, foi um dos critérios que a gente usou para selecionar essas obras. E qual que é a ideia aqui, né? Produzir conteúdos sobre essas obras, depois publicar eles no site e trabalhar com uma abordagem qualitativa e quantitativa. E por que qualitativa e quantitativa? Porque a ideia aqui é fazer isso de um jeitinho colaborativo, né? A gente pensou em trabalhar com ilustradoras, que também são fãs dessas obras, né? Então, a ideia é que elas produzam fanarts desses títulos. Lá no começo, tinha a ideia um pouco mais ambiciosa, vamos colocar assim, de trabalhar com uma quantidade um pouco maior de obras, só que agora a gente limitou para 6 para ficar mais viável, né? Então, seriam 2 por participantes. Então, para encontrar essas pessoas, estou procurando nas redes sociais, fiz publicação no meu perfil de ilustração no Instagram, justamente para tentar encontrar pessoas que estejam interessadas em colaborar. Já tem uma pessoa, então só falta mais uma. E, além das imagens, a gente também vai trabalhar com conteúdos textuais que analisem alguns aspectos recortados dessas obras, por exemplo, sei lá, como que Nana trabalha a figura da mulher no século XXI, como que representa os desejos e as ambições com base na personagem, né? Mais ou menos por essa linha. E também pensamos em trazer o eixo interativo, porque a partir do momento que você disponibiliza esses conteúdos no site, dá para brincar um pouquinho mais. Então, estou fazendo uns testes, são bem embrionários ainda, com JavaScript, para poder deixar essas fanarts com uma carinha mais interativa. Então, por exemplo, quando a pessoa usuária acessar o site, ela pode clicar e, sei lá, aparecer uma animação, ou transitar ali entre as camadas da ilustração, né? Só que eu não sou programadora, obviamente, então são testes mesmo, mas alguma coisinha vai dar para fazer. E, bom, trouxe também uma preview de como está o site até agora. Então, aqui no lado esquerdo, né, seria home. Por enquanto, estou fazendo alguns testes com esse layout em grid, que dá para você ver uma parte dos textos e as imagens. Os textos estão aí, são todos de Lore Y, né, só para ter uma ideia de como ficaria. Mas, por hora, tá com essa carinha, né? Eu cheguei a fazer alguns testes no WordPress, não gostei, porque ele é muito limitado com plano gratuito.
E acabei apelando para o Tumblr, porque eu sei que tem um pouco mais de flexibilidade de customização nesse sentido. Então, qual que é a ideia? As pessoas vão fazer as ilustrações, a gente publica por aqui, e quando clicar, você vai ter acesso a uma tela branca, que ficaria a imagem, e no outro link, pelo menos foi o que eu consegui fazer até agora, ficaria a versão com JavaScript, para a pessoa poder clicar e ter ali alguma interação. Na parte textual, né? Seria realmente o texto corrido, com imagens aqui no meio do caminho, formatação para destacar o que for importante, né? Daria para colocar GIF, vídeo, outros recursos. E aqui em cima a gente pode organizar esses conteúdos de acordo com sessões. Por exemplo, talvez só uma sessão para a galeria, só uma sessão para os textos, mas por enquanto precisa de ajustes, obviamente, é mais um protótipo, mas está ficando com essa carinha. E, bom, o restante do desenvolvimento do trabalho, né? A gente vai trabalhar com essa contextualização das obras. Acredito eu que dá para colocar uma parte ali no site para rebuscar essa história dos mangás. A seleção dos títulos, que já fizemos isso. Estamos na busca por participantes e, por enquanto, a plataforma escolhida foi o Tumblr, né? Não sei, por enquanto, talvez mude dela para frente, mas por enquanto está parecendo adequada. Se encontrar alguma alternativa que tenha um pouco mais de flexibilidade, não sei, dá para optar por ela, mas até o momento está resolvendo. E, finalmente, claro, a publicação desses conteúdos. E, bom, basicamente, né, o projeto, ele ainda tem muito do que eu apresentei nas jornadas em outros momentos, mas eu acho que agora ele valoriza um pouco mais tanto a cultura dos fãs quanto a investigação dessa produção textual e a interpretação dos fãs, né, porque o cerne do projeto está aí, né, a gente explorar como que essa interpretação acontece, e a gente vai fazer isso de uma forma multimediática, né, vamos poder publicar esses conteúdos no site, vão ser todos autorais, né, produzidos por pessoas que, além de serem fãs, também ilustram, então elas estão dando ali a interpretação delas, e um aspecto que eu particularmente gosto bastante é a possibilidade de continuidade, né, não precisa ser encerrado aqui, futuramente, se tiver algum outro conteúdo, algum outro tema que vale a pena ser trabalhado, dá para ficar nesse site, fazer os devidos ajustes sempre que necessário. E é isso, está em andamento e espero que continue, que tenha um desfecho bem bacana do jeitinho que a gente está pensando. Travou? Não travou. Eu acho que era isso, gente. Só um parênteses, as imagens que eu coloquei aqui são das obras que a gente vai trabalhar durante o projeto. E é isso.